bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal e que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também aos nossos telespectadores. E a irmã é um exemplo de mãe, de uma boa mulher, uma santa mulher que esteve sempre muito próxima ao povo e que o povo pues, siente a sua perda de coração, não? Siente que a irmã Maria de Coppi realmente é uma santa. Dom Alberto Vera, o bispo de Nacala, em Moçambique, está a falar da irmã Maria de Coppi, a religiosa italiana de 83 anos de idade e que foi assassinada em setembro de 2022 na missão de Chipene, num dos ataques mais cruéis dos terroristas contra a igreja neste país africano de língua portuguesa. O assassinato desta irmã, que era muito querida de todos, deu origem a um verdadeiro culto popular com peregrinações constantes ao seu túmulo. Enquanto a Igreja aguarda que passem os 5 anos para a eventual abertura do respectivo processo de beatificação, o povo de Moçambique já considera esta religiosa mártir como santa e já lhe confia as suas orações. Esta história vai ser um dos temas para o nosso programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar não por uma história concreta, uma notícia, por exemplo, mas sim por um estudo realizado pela Fundação AIS Internacional sobre a perseguição à Igreja no ano que passou. O estudo procurou inventariar os casos de raptos, assassinatos ou detenções em 2024, envolvendo padres, irmãs, seminaristas e catequistas. E a conclusão deste estudo diz, ou melhor, reforça a ideia de que ser religioso, hoje em dia, é mesmo, Catarina, uma das missões mais arriscadas no mundo. Sem dúvida, Paulo, e não é ficção, não é nenhum filme, não é nenhum enredo, por exemplo, do James Bond, do famoso 007, é mesmo verdade e infelizmente está a acontecer nos dias de hoje. Portanto, ser padre, ser irmã, ser catequista ou seminarista é de facto uma das missões mais arriscadas neste momento que alguém pode ter neste momento no mundo, em muitos países do mundo. E este estudo que o Paulo acabou de referir da Fundação AIS é um trabalho minucioso de recolha de dados, de notícias, de informações e que nos permite de facto olhar para o ano que passou e concluirmos então que, por exemplo, o número de sacerdotes e de religiosas raptados aumentou em 2024, Paulo. Bom, aumentou em relação a 2023, claro. Exato. Mas estamos a falar de que números? Bom, Paulo, no ano de 2023 foram então raptadas 33 pessoas ligadas à Igreja, ou seja, membros do clero. E no ano passado, portanto em 2024, esse número cresceu para 37. E todos estes casos que agora foram reportados dizem respeito a raptos, a sequestros, por criminosos, por grupos armados e também por terroristas, Paulo. Mas é evidente que também ao longo do ano houve, claro, outros incidentes. Quais foram os dados que foram recolhidos pela Fundação AIS? Bom, Paulo, no total a Fundação AIS registou 121 incidentes que afetaram então sacerdotes e religiosas, incluindo 13 assassinatos, 37 raptos e 71 detenções. 10 destes incidentes envolveram mulheres, 8 das quais foram raptadas e 2 foram detidas. Temos, portanto, 121 casos extremos de violência contra membros do clero ao longo do ano de 2024. Nós vamos falar disto nas próximas semanas, mas importa destacar para já os casos de rapto. Quais são, então, Catarina, os países em que ocorreram estes casos? Bom, Paulo, são vários. Houve casos, então, no Haiti, na Nigéria, nos Camarões, no Brasil, no México, na República Democrática do Congo, na Colômbia e também no Malawi. O país onde houve mais raptos, Paulo, foi o Haiti, com 18 casos, seguindo-se depois a Nigéria com 11 casos. Muito bem. Na maioria destes casos, já o sabemos, os raptos incidiram sobre
sobre sacerdotes, mas houve também religiosas, seminaristas e até um bispo que foi raptado durante o ano que passou. É isso mesmo, Paulo. E esse bispo é o bispo Salvador Mendoza, que é do México e que foi então raptado e depois foi abandonado pelos criminosos num hospital. Portanto, houve também um seminarista que foi raptado por militares na República Democrática do Congo, mas que foi também libertado poucas horas depois, devido aos protestos que foram feitos por parte das autoridades eclesiásticas. Em relação a religiosas, Paulo, o nosso relatório o relatório que a Fundação AIS preparou e que divulgou, apurou pelo menos entre os 8 casos das irmãs raptadas, 2 delas foram particularmente maltratadas, e um desses casos ocorreu na Colômbia e outro ocorreu no Malawi. Muito bem. Na próxima semana falaremos então dos padres assassinados ao longo de 2024, mas eu gostaria ainda de levantar uma questão concreta sobre os raptos. Houve algum caso em que os raptores tivessem sido apanhados e punidos de alguma forma por aquilo que fizeram? Bom, há pelo menos um caso, e que eu acho que é paradigmático, que foi o caso do rapto do seminarista da República Democrática do Congo. Sim. E como eu disse há pouco, Paulo, portanto, as autoridades eclesiásticas fizeram bastante pressão e, portanto, este jovem acabou por ser então libertado no mesmo dia em que foi sequestrado, após então estes protestos por parte dos líderes da Igreja. Mas o caso não terminaria aí, Paulo, e então o coronel que foi responsável pelo rapto deste jovem seminarista acabou por ser expulso das Forças Armadas e depois foi também condenado a 20 anos de prisão, Paulo. Ok. Obrigado, Catarina. De facto, são muitos dados referentes a muitos países, mas no conjunto todos eles indicam que a perseguição aos cristãos não abrandou em 2024. Uma das principais missões da Fundação AIS é, como todos sabemos, a de alertar o mundo, a consciência das pessoas para esta realidade. Todos os anos a Fundação AIS edita um relatório em que se avaliam os diversos países no que diz respeito a esta questão da liberdade religiosa. Em novembro do ano passado foi publicado um relatório, Perseguidos e Esquecidos, sobre esta perseguição aos cristãos. Vamos agora recuperar o essencial das conclusões desse documento. Abrangendo o período de agosto de 2022 a junho de 2024, o relatório Perseguidos e Esquecidos revelou que em muitos dos países analisados, as violações dos direitos humanos contra os cristãos tinham aumentado desde o último relatório. Estas foram algumas das conclusões. O epicentro da violência militante islâmica deslocou-se do Médio Oriente para a África. O Islão militante foi um fator-chave para explicar porque é que a África foi o único continente onde a perseguição aumentou em todos os países analisados, com provas que sugerem o alcance crescente dos grupos jihadistas transnacionais. No Burkina Faso e em Moçambique, as insurreições islâmicas em curso levaram à deslocação em massa de comunidades cristãs, uma vez que os extremistas visavam especificamente os crentes em ambos os países. A Nigéria ficou em 8º lugar no Índice Global do Terrorismo de 2024, uma vez que os insurgentes militantes Fulani, ligados a grupos extremistas, cometeram regularmente massacres e outras atrocidades violentas. Intensificação da perseguição aos cristãos como inimigos do Estado ou da comunidade local. A China deteve repetidamente o bispo Peter Shao Zumin de Wenzhou entre meados de dezembro de 2023 e o início de janeiro de 2024. A Nicarágua aplicou uma série de medidas de opressão extrema contra os cristãos, nomeadamente a expulsão em massa do clero católico. Por outro lado, o Vietnã, apesar dos problemas existentes, tomou medidas para restabelecer os laços diplomáticos com o Vaticano e reduzir a burocracia que impede o registro de grupos religiosos. Os intervenientes estatais e não estatais utilizaram cada vez mais como arma a legislação existente e a nova legislação que criminaliza atos considerados desrespeitosos para com a religião do Estado, como forma de oprimir os cristãos e outros grupos religiosos minoritários. No único estado da Índia, 855 pessoas foram alegadamente detidas em menos de 3 anos ao abrigo das chamadas leis anti-conversão. Os relatórios destacaram a ameaça às crianças cristãs, especialmente às meninas.
Meninas cristãs com apenas 10 anos foram vítimas de rapto, violência sexual, casamento forçado e conversão forçada em países como o Egito. Os peritos da ONU manifestaram a sua preocupação com o número crescente de raparigas raptadas de comunidades religiosas minoritárias no Paquistão. Foi denunciada uma cultura de discriminação nas escolas, com a proibição dos alunos de assinalar as festas cristãs na Turquia e material de ódio contra os cristãos e outras minorias religiosas que continua nos manuais escolares em diversos países. Indefesos, frequentemente ignorados e vivendo como uma minoria em ambientes hostis, o futuro pode parecer sombrio para muitos cristãos. A perseguição aos cristãos acontece em muitos países, como vimos, é o caso, por exemplo, da Nigéria. Ainda na semana passada nós falámos aqui de duas irmãs, duas religiosas, que foram raptadas. Ambas, e lembro o caso, elas foram libertadas de forma incondicional ao fim de 6 dias de cativeiro, o que significou nesta situação em concreto, Catarina, que não foi necessário pagar qualquer resgate. Exatamente, Paulo. Elas acabaram por ser libertadas sem que tivesse sido pago qualquer resgate, e isso é muito importante, Paulo, porque isto é um tipo de crime que neste momento tem vindo a sobressaltar cada vez mais a população da Nigéria. Esta é uma questão também muito relevante porque já são muitos os incidentes, os raptos de pessoas ligadas à Igreja na Nigéria, sejam irmãs, como aconteceu agora, ou padres ou seminaristas, como falámos há pouco em relação ao ano de 2024. Sem dúvida, Paulo, e é muito importante para quem nos está a ver lá a casa perceberem que de facto esta situação que se vive na Nigéria é de facto uma das mais complexas e das mais perigosas, porque além destes grupos terroristas que nós vamos falando aqui, como por exemplo o Boko Haram, que temos falado aqui tantas vezes no nosso programa, Paulo, e que tem de facto os cristãos como um dos seus principais alvos, nós não nos podemos esquecer que também há neste país uma autêntica indústria de crime e de que os sequestros são de facto um dos exemplos mais concretos, não é? Sim, aliás, o rapto das duas religiosas que recordámos agora vem demonstrar precisamente isso, que a Igreja é de facto um dos alvos dos criminosos que atuam, aliás, cada vez com mais frequência na Nigéria. E muitas vezes essa ameaça obriga, por exemplo, os padres a terem de seguir eles próprios medidas de segurança, a terem, por exemplo, cuidado com as suas deslocações e evitarem, como nos vai contar já de seguida o padre Andrew Danjuma, evitarem andar, por exemplo, de motorizada, porque isso pode ser muito arriscado e ficam assim mais expostos a uma eventual abordagem e também a um eventual rapto. To be a priest is to be a carrier of the gospel of Christ. Being a priest in Nigeria includes the danger of being kidnapped. There is some kind of an interest by the kidnappers to focus more on the clergy, the Catholic priest, for example. A gentleman on a motorcycle came looking at me suspiciously. I was dressed, of course, in my cassock. Immediately I was alarmed. I got my mask box. I had to start running. Eventually I came out to the main road where I got a car and left. If I have to go to Mass, I will have to phone the catechist if they had had any news of kidnapping the night before. At the military joint task force on ground, I'm all set. On the basis of their response, I may or may not have to go to that church for Mass. It gives me a whole lot of joy when I go to a village church after all the troubles of getting there and the people are there seated waiting. It's quite encouraging. You will not believe it that people are hungry and yearning for the good news. Here we use motorcycles to carry out our priestly functions and responsibilities, but it's not safe at all. Whereas in a car, it offers some form of protection. Our appeal for cars, for transportation, so that we'll be able to carry the gospel of Christ that we have been mandated to carry
to every part of our diocese and beyond. No início do programa, nós escutámos o Bispo de Nacala, que em declarações à Fundação AIS salientou a forma como o povo de Moçambique recorda a irmã italiana assassinada na sua diocese em setembro de 2022. Uma irmã de 83 anos de idade, morta a tiro e que o povo, entretanto, considera já como santa. Esta é, Catarina, uma história extraordinária. Sem dúvida, Paulo, é de facto extraordinária. Portanto, na noite então de 6 de setembro de 2022, Paulo, os jihadistas que têm atormentado tanto Cabo Delgado entraram então na diocese de Nacala, acabaram por assassinar a irmã Maria de Coppi, que é uma religiosa italiana então de 83 anos, e destruíram praticamente tudo o que existia, toda a missão de Xipen, que era onde ela vivia. E como o Paulo diz, já passaram 2 anos e meio e não é só ali que de facto ninguém esquece esta irmã, e de facto o povo neste momento já a considera como uma santa, Paulo. Exatamente. E o povo não só considera a irmã como santa, como é muito normal hoje em dia ver até pessoas a irem rezar no seu túmulo. Exatamente, Paulo. E no fundo, Paulo, as pessoas estão a ir espontaneamente ao túmulo, fazer uma visita ao túmulo da irmã Maria de Coppi, e isso tem vindo a crescer de facto com o passar do tempo, e como o Bispo Nacala nos diz, ele fala mesmo que há peregrinações populares até ao túmulo da irmã. Estamos a falar então da irmã Maria de Coppi e desta expressão popular de fé que envolve a sua memória. Mas este não é caso único. Na diocese de Nacala há um outro cristão que também foi assassinado violentamente, embora há já cerca de 30 anos, e que o povo também encara como santo. Estou a falar, Catarina, do catequista Cipriano. Sim, Paulo, e são 2 casos muito, muito semelhantes. Portanto, quer em relação à irmã Maria de Coppi, quer em relação ao catequista Cipriano, independentemente do que a Igreja venha a decidir sobre os seus processos, isto a nível oficial, como é óbvio, a verdade é que o povo já os classificou como santos e considera-os já santos e olha para eles como intercessores para o céu. E tal como a irmã Maria de Coppi, também o catequista Cipriano tem sido também um objeto de romagem, portanto, de inúmeros fiéis que também vão, pessoas que também querem estar junto dele, junto ao túmulo do catequista Cipriano. Exatamente. O Bispo de Nacala, como eu disse há pouco, esteve de passagem por Portugal e falou para o nosso programa sobre estes 2 cristãos tão especiais que o povo já santificou ainda antes da Igreja o ter sequer decretado. O processo do catequista Cipriano, que aconteceu, ele morreu há cerca de 30 anos, o processo, digamos assim, vai ser reaberto este ano pela Igreja, e o caso da irmã Maria de Coppi aguarda, tal como a Igreja prevê, que passem 5 anos sobre os acontecimentos, o que remete qualquer decisão só para o ano de 2027. Mas isso, para a população crente de Moçambique, é outra história, porque para o povo, ambos são já santos, e Dom Alberto Vera confirma esse sentimento popular sobre a irmã Maria de Coppi e também o catequista Cipriano. El atentado, el martirio fue la noite del 6 de setembro de 2022. Os bispos de Mozambique tivemos visita al Dímina en el setembro del 2024 y esa fue una de las cuestiones que presentamos también. Está en un proceso, pues va a caminar, solo que hay que esperar por lo menos a que pasen 5 años. Un povo y pues lógicamente los misionarios, las misionarias y los cristianos consideran una mártir cristá. Al mismo tiempo tenemos otro proceso que cuando se comenzó parece que hubo algún error, y entonces vamos a comenzar ahora ya, que es el proceso del catequista mártir Cipriano, que este año completó 30 años de su muerte y que murió en defensa de la fe y la verdad, ¿no? Dio su vida en defensa de otros, salvó a otras personas, por buen cristiano y por fidelidad a Cristo. Entonces, pues vamos a comenzar con un proceso de un mártir Cipriano
si Dios quiser, ahora este año, cuando comience el curso, ya tengo 2 padres seleccionados para realizar el trabajo, y cuando lleguen los 5 años, pues continuaremos con el proceso de Irmã María de Copi. Ambos pues son profundamente queridos, lembrados, e incluso algunos hasta ya tienen culto, que son hay peregrinación a su tumba, y a ambas tumbas, de personas que van con mucha frecuencia a orar. Y por eso, pues bueno, es necesario que comencemos este proceso, y además porque son 2 mártires, 2 grandes mártires. Es un ejemplo de un catequista de cabeza aos pés, y ejemplo para los nuestros catequistas, na cual sabe que se fundamenta a Igreja en Mozambique. La mayoría de las comunidades viven gracias a los catequistas. Él es un ejemplo de buen catequista y de santo catequista. Y además es un ejemplo de mãe, de una boa mujer, una santa mujer que esteve sempre muito próxima ao povo, e que o povo pues siente a súa perda de corazón, ¿no? Siente que a Irmã María de Copi realmente es una santa. Foi Dom Alberto Vera, o bispo de Nacala, que esteve de passagem por Portugal e deu uma entrevista ao nosso programa. Na próxima semana nós voltaremos ao seu encontro, porque ele falou também da onda de violência que se tem abatido sobre Moçambique depois das eleições, cujos resultados foram, como sabemos, fortemente contestados e deram origem a manifestações e a muita destruição e morte. Mas continuando ainda por Moçambique, eu lembro que nós na semana passada, isto a propósito da nomeação da irmã Simona Brambila como primeira mulher a liderar desde sempre um dicastério no Vaticano, o bispo de Tete recordou-nos na semana passada os tempos em que ele ainda era um simples missionário, se cruzou com esta irmã no norte do país, e que ambos conheceram então o padre Giuseppe Frisi, um missionário comboniano italiano que desenvolveu um mítico trabalho na província de Niassa. Bom, hoje voltamos a falar disto porque para contar um episódio que também ficou lendário. É que durante a Guerra Civil Moçambicana, em que foi assassinado o catequista Cipriano, cuja história estivemos agora a recordar, durante a Guerra Civil ocorreu um milagre. O milagre da multiplicação da água. A protagonista deste milagre, digamos assim, foi a irmã Irene Stefani, e isso levou-a mesmo aos altares. Ela foi beatificada pelo Papa Francisco em junho de 2014. Bom, Catarina, mas que milagre é este? Bom, Paulo, é o milagre da multiplicação da água da pia batismal da Igreja da Missão de Nipepe, este no norte de Moçambique, e foi um milagre que foi então atribuído por intercessão da irmã Irene Stefani, e que aconteceu então, Paulo, entre os dias 10 e 13 de janeiro de 1989. Muito bem, e importa aqui recordar que Moçambique era então, nesta altura, um país em guerra civil. Uma guerra que começou nos finais dos anos 70 do século passado, entre a Frelimo, o Partido do Poder, e os guerrilheiros da Renamo, guerra que durou 16 anos, até 1992, quando foi assinado um acordo de paz através da mediação da comunidade de Sant'Egidio. Bom, ao longo destes anos, calcula-se que terão morrido mais de 1 milhão de pessoas e mais de 5 milhões foram deslocadas internamente. É, portanto, neste contexto de extrema violência e pobreza também, que aconteceu o milagre de que estamos a falar. Um milagre que nos leva então até à missão de Nipepe, no norte de Moçambique, ao dia 10 de janeiro de 1989. Exatamente, Paulo. Então, nesse dia, a vila de Nipepe foi então atacada por um comando da Renamo, que fazia oposição ao governo, como o Paulo acabou de referir. E nesse dia, então, na capela estava o padre Giuseppe Frisi, que era então o diretor do centro catequético, e com ele estavam as catequistas e as respectivas famílias. Portanto, ele estava a celebrar a missa quando aconteceu o ataque à igreja. Bom, importa aqui também fazer um pequeno parênteses só para dizer que os ataques da Renamo eram, por norma, muito violentos. Sim, Paulo, e de facto, nesse caso, o que os guerrilheiros da Renamo fizeram, portanto, depois de pilharem a missão e as casas dos catequistas... Roubaram as coisas que havia por lá. Roubaram tudo, acabaram por ir então até à capela para obrigarem o padre Giuseppe a escolher
dentro daquelas pessoas que estavam dentro da igreja, portanto, para escolherem um grupo de homens, para o padre Giuseppe escolher um grupo de homens que os pudesse ajudar a carregar as coisas que tinham roubado das suas casas. Portanto, e que para ajudá-los a levar até à base mais próxima da Renamo. Mas o padre Frisi recusou-se a fazer isso e acabaram todos por ficar no impasse, não é? O padre não deixou ninguém sair da igreja e os guerrilheiros também não deixaram ninguém sair da igreja enquanto não conseguissem resolver também o seu problema, não é? Muito bem. Portanto, imagina-se a situação, portanto, a igreja com as pessoas lá dentro fechadas, os guerrilheiros de fora não deixaram ninguém sair e com o passar das horas, imagina-se, todos os que estavam na capela começaram a ficar com fome, mas principalmente com sede. E as crianças começaram a chorar. Exatamente, Paulo. E então não havia nada que pudessem fazer, porque estavam ali encurralados. Então algumas das mães decidiram dar aos seus bebês a água que estava na pia batismal. Pronto, e não era a água benta que estava na pia, mas decidiram então, era um pequeno reservatório, Paulo. Certo. Era um buraco escavado num tronco de madeira, de uma árvore, e que não levava, segundo o que nos disseram, cerca de 5 a 6 litros, não mais do que 5 a 6 litros de água. E isso era claramente insuficiente para todas aquelas pessoas que estavam dentro da igreja. Bom, e é então que se dá o milagre. Exatamente, é então que se dá o milagre. Portanto, os que estavam ali fechados começaram a invocar a irmã Irene, começaram a pedir a sua intercessão, porque já tinham ouvido falar dela, não é? E, portanto, já tinham ouvido falar da sua bondade, toda a sua generosidade, e sem haver qualquer explicação plausível, Paulo, a verdade é que, de repente, aqueles 5 ou 6 litros de água que levava àquela pia batismal nunca mais acabavam. Portanto, foi tanta água que estava naquela pia, Paulo, que as mães até aproveitaram para dar banho aos seus bebês. Muito bem, a história correu de boca em boca e este milagre, o milagre da multiplicação da água, foi até investigado pela Igreja e mais tarde os peritos, os médicos e os teólogos da Congregação para a Causa dos Santos concluíram que de facto aconteceu algo de extraordinário ou sobrenatural naquela capela entre estes dias 10 e 13 de janeiro de 1989. E um dos protagonistas desse milagre foi, como já dissemos, de uma forma, o padre Giuseppe Frisi. O padre Frisi já faleceu, mas há uns anos ele foi ao Brasil e deu uma entrevista e falou, entre outras coisas, do famoso milagre. O milagre que aconteceu nos 3 dias em que a população de Nipep ficou retida, ficou fechada pelos homens da Renamo na capela da aldeia. Houve nestes 3 dias muitos sinais positivos, grandes, porque a Renamo, quando entrava, assassinava todas as pessoas, não houve nenhum morto. Havia sobretudo um comandante que gritava sangue, padre, e pome, queria sangue, era drogado. Devemos ter presente que ficava dias no mato, sem comida, sem nada, só droga. Quando chegava e conquistava ou ganhava um encontro, então faziam o que esgotava depois todos os desejos que tinha no coração. Pronto. Mas o sinal, houve tanto sinal, o sinal que depois na análise deste evento foi focado era a multiplicação da água. Cada dia, portanto, houve possibilidade de atingir água no tronco e ali jorrava sempre água, E eu posso testemunhar que mesmo depois, quando entramos na igreja para fazer limpeza da igreja, eu vi água no chão, portanto, não é que houvesse se fizesse economia de água. Portanto, foi. Este foi o sinal que depois foi bem analisado, controlado e depois com critérios científicos e foi apresentado e também aprovado. Mas em si, devemos pensar, em Nipep foi uma polifonia milagrosa, não uma sinfonia, um simples som este. E desta história de um milagre da multiplicação da água no norte de Moçambique, nos tempos duros da Guerra Civil, vamos agora até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. Testemunhamos no passado mês de dezembro a exposição das relíquias de São Francisco Xavier
na cidade de Velha Goa, no estado de Goa, na Índia. Fomos diretamente de Macau para a Índia e ali tivemos a oportunidade de testemunhar como milhares e milhares de fiéis se deslocam não só do estado de Goa, como de outros estados da Índia, para ali prestarem a sua devoção ao santo padroeiro das Índias Orientais ou apenas do Oriente. Este apóstolo missionário jesuíta foi ele também um dos cofundadores da Companhia de Jesus, tendo, em determinada altura da sua vida, se deslocado para a China, onde esteve junto da corte imperial e também depois dali começou uma caminhada de missionização que o levou até a ilha de São João. A ilha de São João, ou São João em português, situa-se muito próximo de Macau, pois que São Francisco Xavier tentava chegar a Macau e para ali estar durante uma longa estadia. No entanto, uma doença que já trazia do interior da China fê-lo falecer na ilha de São João. Depois, diz-se que o corpo terá estado uns breves momentos em Macau, alguns meses, até que um barco fosse preparado para levar o corpo até Malaca. De Malaca, então, foi definitivamente para Goa, e ali se encontra até aos dias de hoje. Falámos com vários responsáveis por esta exposição. Falámos com o padre Henri Falcão, ele que é o presidente do Comitê para a Exposição das Relíquias, e também com o padre Patrício Fernandes, reitor da Basílica do Bom Jesus. O corpo de São Francisco Xavier encontra-se normalmente na Basílica do Bom Jesus, sendo depois deslocado para a Catedral, onde ali é exposto. No final da exposição, neste caso terminou em janeiro, agora no mês de janeiro, o corpo regressa então à Basílica do Bom Jesus. Ambos os sacerdotes se manifestaram surpreendidos por ali encontrarem um jornalista e um fotógrafo de Macau, mas tiveram toda a amabilidade de nos explicar a história de São Francisco Xavier e de dizer que já milhares e milhares de pessoas se tinham encontrado por ali e reunido também em festa em torno das relíquias do santo. Daqui a 10 anos esperamos voltar a testemunhar este feito, ele que não deixa de ser o evento mais importante da manifestação de fé da Igreja Católica na região da Ásia, neste caso na Península da Índia. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos retomar a grande entrevista, um espaço que iniciámos por aqui há 2 semanas e em que queremos dar protagonismo a figuras da Igreja que desempenham um papel essencial no apoio aos cristãos perseguidos. É o caso de Dom Oliver Doemo, bispo de Maiduguri, na Nigéria. Hoje ele vai falar-nos da visão que teve um dia quando entrou na sua capela para rezar. Daqui a pouco, depois de um breve intervalo, já vamos saber que visão foi essa. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida por causa da sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam a violência, enfrentam o próprio medo, só para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب 7 نيسان 2014 انقتل ابونا فرانس على ايد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم.
كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. سوي كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص، كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دايما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. E vamos agora retomar a grande entrevista, uma nova secção que iniciámos por aqui há 2 semanas e que tem como protagonista, para já, Dom Oliver Doem, o bispo de Maiduguri, uma diocese da Nigéria. E nem de propósito, hoje que já falámos aqui de um milagre, o bispo vai recordar-nos também a visão que teve um dia quando entrou na sua capela para rezar. Para se perceber a importância desta visão, importa explicar que esta diocese, situada no norte do país, a Nigéria, estava a ser palco então de constantes ataques por parte do Boko Haram, um dos mais ferozes grupos jihadistas da atualidade. Sem dúvida, Paulo. Podemos dizer mesmo que o Boko Haram é quase sinónimo de violência extrema, de impiedade. Tal são os seus métodos utilizados, são métodos muito ferozes, muito violentos. E isto também é verdade, como o Paulo acabou de dizer, que Maiduguri, que é situada de facto no norte da Nigéria, é de facto uma diocese mártir. Acho que podemos dizer isso sem qualquer problema, porque de facto tem sido uma diocese mártir ao longo dos últimos anos, Paulo. E podemos também dizer que desde 2009, portanto, quando o Boko Haram iniciou as suas atividades terroristas, já morreram largos milhares de pessoas e milhões foram deslocadas das zonas onde viviam. E Maiduguri é precisamente a zona onde tudo isto começou. Sim, é de facto nesta zona então que este terrível grupo jihadista começou o seu sonho de ter um califado, de construir um califado. O rastro da violência do Boko Haram tem sido perturbador, não é? Sim. Acaba por ser perturbador com tudo o que nós temos visto. Na verdade, Paulo, nesta região da Nigéria ninguém está a salvo. Portanto, os cristãos são de facto um dos alvos preferenciais deste grupo, desta violência extrema, mas a verdade é que ninguém está seguro nesta diocese. Portanto, há relatos de aldeias inteiras que foram totalmente destruídas, que foram queimadas, há relatos de pessoas que foram simplesmente assassinadas, brutalmente assassinadas, e como já contámos
apontámos aqui, Paulo, na semana passada, Paulo, há raptos de centenas de raparigas das suas escolas, dos seus colégios, e muitas delas, infelizmente, continuam desaparecidas, continuam ao fim destes anos todos, Paulo. E no meio de tudo isto, toda esta violência, importa também dizer, a própria Igreja tem sido um alvo muito específico dos terroristas. Sim, sem dúvida, Paulo, e nós podemos dizer, para quem nos está a ver lá em casa para perceber esta dimensão desta violência deste grupo terrorista, só na Diocese de Maiduguri já houve a destruição de cerca de 200 de igrejas, de paróquias, dezenas de escolas, de lojas, de hospitais e até de 3 mosteiros, Paulo. É de facto uma violência extrema que nós assistimos, em que nada naquela região é poupado. De facto, viver assim deve ser assustador. Bom, mas é então neste contexto de violência e medo que a Catarina teve a descrever, de destruição também causada pelos constantes ataques do Boko Haram, que Dom Oliver Doem teve então esta visão, um dia, quando ele entrou na sua capela para rezar. Vamos então retomar a grande entrevista com o bispo de Maiduguri. I went into my chapel in order to pray, as usual. That was not the first time I would go to the chapel. But every evening, every afternoon, and every morning, I will be there to pray alone before the community prayer. So this evening, I went in to pray my rosary. And I was holding the rosary in my own 2 hands and praying. And then suddenly, when I looked up, I saw Jesus standing at the right hand side of the altar. And of course, he was hanging and wearing the Good Shepherd garment. In his 2 hands was a very long sword, very long one. And then when I looked up at the sword, I said, "Lord, what is this?" He didn't say anything. So he kept on coming to me in the ear, hanging like that, and he was coming towards me. And I was kneeling down, praying the rosary. When he reached close to me, he stretched the 2 hands together with the sword and gave me the sword. I collected the sword, and then he turned into a rosary, and then Jesus now spoke. Boko Haram is gone, Boko Haram is gone, Boko Haram is gone. 3 times, and then he disappeared. Estamos a escutar Dom Oliver Doem, bispo de Maiduguri, na grande entrevista que iniciámos por aqui há 2 semanas. Ele está a contar a visão que teve um dia quando entrou na sua capela para rezar e Jesus lhe disse que o Boko Haram ia desaparecer. Nós já vamos retomar a entrevista, o depoimento do prelado, mas importa aqui explicar que, de facto, a violência do Boko Haram nesta região de Maiduguri diminuiu bastante depois dessa visão, embora, claro, não tenha desaparecido por completo. Exatamente, Paulo. Ainda recentemente a nossa colega, a Kinga von Schiestart, que é responsável pelos projetos da Fundação AIS para a Nigéria, sim, ela deu uma entrevista ao jornal católico espanhol Alfa e Ômega e referiu isso mesmo que o Paulo acabou de dizer. Portanto, nos últimos 2, 3 anos a situação em Maiduguri tornou-se menos tensa, digamos desta forma, porque houve de facto uma diminuição dos ataques e também das mortes. Portanto, muitas pessoas, mas não todas, claro, já conseguiram regressar também às suas casas, às suas terras, na Diocese de Maiduguri, e por isso a cidade neste momento de facto está mais segura. Mas mesmo assim, Paulo, ainda existem locais, especialmente nas zonas rurais, onde não é de todo assim, não é? E onde de facto ainda persistem os ataques e onde o Boko Haram continua de facto a ser uma ameaça bem real. E nestes últimos anos verificou-se também o caso de muitos militantes jihadistas, do Boko Haram, terem deposto as armas, rendendo-se ao exército. Sim, Paulo, segundo o governo nigeriano, entre 80 mil a 85 mil membros do Boko Haram, portanto é preciso nós percebemos que este grupo é de facto muito grande, com milhares e milhares de membros, de combatentes, terroristas, portanto, e de facto, segundo o governo, então, entre 80 a 85 mil combatentes do Boko Haram já se entregaram as armas ao governo, e neste
neste número estão também incluídas, claro, as esposas e os filhos destes combatentes, e neste momento todos eles vivem em três campos especiais que foram criados pelo governo da Nigéria. Muito bem, obrigado, Catarina. Bom, nós regressamos então à nossa grande entrevista com o Bispo de Maiduguri. Já percebemos todo este contexto. Ele tinha entrado então na sua capela para rezar quando teve uma visão de Jesus a dizer que o Boko Haram se tinha ido embora. E Dom Oliver Duhem ficou a tremer. I was shaking because it was a profound experience. I've never experienced anything like that. But I was filled with joy because I knew that Jesus has come with a message that if it is thoroughly carried out, victory will be won. And that is the fact that we should not only pray the rosary, but that we should be close to our Mother Mary in all facets of our life as a church. And even though that year I never said anything to anybody, but the following year I gathered my priests. I was about to post some of them who had been displaced to other dioceses in Nigeria, and so I gathered them together and talked to them and then announced my vision to them. They were very happy. They said, "My Lord, this one is about us praying the rosary the more. We should pray more of the rosary." Then in that same month, towards the end of that same month, we had a gathering of the lay faithful. And I also told them about the vision. They were very, very happy. And they said, "We will pray the rosary fervently for God's intervention and for the intervention of our Mother Mary." And I must tell you that since that time, we have seen the handwork of our Mother Mary in the life of the church in our diocese. It's not as if she was not there before, but it became very, very clear now because of the crisis we're experiencing. Estamos a escutar o Dom Oliver Duhem, o Bispo de Maiduguri, na Nigéria, numa grande entrevista ao projeto Despertar da Fundação Eukmami. O prelado está a descrever o impacto da visão que teve e de como isso levou toda a Diocese a rezar mais fervorosamente o terço para se conseguir a paz na região, para se conseguir então o fim da violência do grupo terrorista Boko Haram. Na próxima semana ele vai contar com mais detalhe esta visão, mas é preciso também dizer que, para muitos, claro, houve a dúvida da sua palavra e até disseram, pessoas que disseram que o Bispo não teve nenhuma visão, mas que estaria a sonhar, que estaria a dormir. Now, that vision I had, is a private thing, so some people may believe you, some people may not. Some were saying that, no, the bishop is dreaming. Could this one be true? But let me tell you, my dear sisters, that we have started seeing the fulfillment of that vision. Esta visão de Dom Oliver Duhem, o Bispo de Maiduguri, vai continuar a ser o tema principal da grande entrevista da próxima semana. Próxima semana em que falaremos também da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que contou este ano com a participação ativa da Fundação AIS. Mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, apenas uma nota de agenda. No âmbito da celebração dos 30 anos em Portugal da Fundação AIS, estamos aqui há 30 anos, a Fundação vai realizar vários eventos ao longo de 2025 para marcar, claro, esta efeméride. E o primeiro vai ser já no próximo dia 13 de fevereiro. É isso mesmo, Paulo, que é uma data especial, 13 de fevereiro. Fazem 20 anos, assinalamos os 20 anos do falecimento da irmã Lúcia, e para este dia, e já integrado então nestas celebrações dos 30 anos da presença da Fundação AIS, temos uma proposta para si, que nos está a acompanhar aí em casa neste momento, que é assistir ao musical Fátima, que é uma produção do Filipe Laféria, que está então no Teatro Politeama, em Lisboa, e que neste dia então, no dia 13 de fevereiro, terá para a Fundação um desconto especial de 15%, Paulo. Muito bem, obrigado, Catarina. Reforço esta informação, musical Fátima, dia 13 de fevereiro, pelas 21 horas, no Teatro Politeama, em Lisboa. No site da Fundação AIS tem toda a informação disponível, mas pode sempre ligar para o nosso número de telefone 21 754 4000 para tirar qualquer dúvida. Bom, vou deixar aqui um pequeno spot de promoção, são apenas 20 segundos que ajudam a perceber a qualidade deste espetáculo.
Fátima, a ópera rock de Filipe Lafféria. A história do milagre de Fátima como nunca foi contada num grande musical. Fátima, em cena, no Teatro Politeama. E agora sim, com esta informação de agenda, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até à próxima semana, se Deus quiser.